Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus Live. Isso mesmo, depois de muito tempo, eu nem lembro quanto tempo que foi, a gente está voltando aí a estar fazendo as nossas lives, isso mesmo. E dessa vez a gente vai fazer uma live muito especial que tem a ver com o dia de hoje, né? Hoje é o Dia da Mulher, né? Eu acho que é o Dia Internacional da Mulher. Então, a primeira coisa, parabéns a todas vocês que estão assistindo, e a segunda coisa é que a gente decidiu então fazer um mês inteiro dedicado a esse tema, com diversas lives com temas muito interessantes aqui no nosso Instagram do Amigo Jesus. Hoje a gente vai falar sobre a mulher e a teologia. A gente também vai falar sobre outras coisas em outras lives, como por exemplo a mulher e a cultura pop. A gente vai falar também sobre a questão da vida da mulher também, com a Bia, do novo capítulo Bia aí, que também entrou, né? Então fica de olho aqui na nossa página, que a gente vai soltar as imagens com os dias, que vai ser muito legal, não perca, né? E se você está assistindo pelo YouTube, depois lembra de deixar o seu like e se inscrever também no nosso canal, que é muito legal também. Antes de começar, antes de chamar aqui a nossa convidada, eu quero lembrar vocês sobre os Supermanos, a nossa história em quadrinhos aí, né? Porque afinal de contas, o carro-chefe do Amigo Jesus, além da teologia, também é as histórias em quadrinhos, e os Supermanos, eles representam isso. São dois heróis mineiros que ficam um tempo sem fazer missão juntos, mas acontece alguma coisa que eles precisam entrar em combate novamente. É uma história em quadrinhos que traz aí muito dessa questão do cristianismo com a figura dos super-heróis. Então não deixe de adquirir a sua. Tá aqui, você pode adquirir tanto pelo Loja do Guerra dos Reinos aqui no Instagram, ou manda uma DM para mim também, que é muito legal. Se você não segue a gente, segue aí também. E deixa eu chamar aqui a Joelma. Deixa eu ver aqui. Só um momento que eu vou chamar aqui. Aí, convidei, espero ela aceitar o convite, né? O Instagram podia abrir um OBS Studio também, que enquanto a gente está fazendo essas paradinhas de convidar alguém, entra um vídeo, entra alguma coisa, igual é no YouTube, né? Fala, Joelma, Tudo tudo jóia? E bem? aí? E aí, gente, essa daqui é a Joelma. Para quem não sabe, a Joelma, ela é a líder do Ministério de Mulheres lá da minha igreja, né? Que é a Igreja Betânia Céu Azul, que volta e meia eu compartilho alguma coisa aqui nos nossos stories. Mas eu quero que ela se apresente para a gente aí. Se apresenta aí, Joelma, para os nossos seguidores também. Fala um pouco sobre você, o que você faz e tudo mais. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Joelma. Eu não faço muita coisa, não. Eu sou assim, eu sou formada em teologia, eu sou bacharel em teologia, sou líder de mulheres na Igreja Betânia, como o Rafa acabou de falar, e dona de casa, mãe, professora. A gente também dá aula de teologia. Nós somos participantes também do grupo de ensino, né, Rafa, da igreja. E no mais é isso. Eu sou uma Isso pessoa aí. muito básica e muito normal. É isso aí. O pessoal já tá te elogiando aí nos comentários já, falando que é sua fã aí, a Betânia também. A Betânia é da igreja Betânia, mas ela se chama Betânia, né? Porque senão o pessoal pensa que é a igreja comentando, mas a Betânia também está comentando. E aí, essa que é a questão. Hoje a gente vai falar sobre a mulher e a teologia, né, Sim. Joel? E aí é o seguinte: a primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a questão do que é teologia. E aí eu gostaria que você explicasse para a gente o que é teologia e a importância de estudar teologia. Ó, eu defino teologia de um jeito muito básico, que eu acho que a gente não precisa de tantos termos para compreender as coisas. Então eu defino assim, que a teologia é a ciência sobre Deus. E aí o que a gente vai estudar? Os atributos, do que ele gosta, do que ele não gosta, como ele se relaciona com a humanidade,
como ele se relaciona com a criação em geral, porque a teologia vai ensinar isso, que Deus é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor, e nós vamos aprendendo. E o que é muito interessante é porque quando a gente estuda teologia e começa a aprender sobre Deus, então também a gente começa a aprender sobre a gente. E aprender como Deus nos vê e como também a gente precisa ver Deus e ver as outras pessoas. Então eu defendo teologia sim. E aí eu particularmente creio que todo cristão, independente de ser homem, mulher, criança, se tiver a oportunidade de estudar, ele precisa estudar teologia, porque a gente vai começar a conhecer as Escrituras. E já que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, então eu acho que todo cristão é obrigado a conhecer a palavra de Deus e não tem nada melhor do que estudar teologia. Isso é verdade, não tem nada melhor. Igual a gente comentou aquele dia lá, e quando você estuda teologia, você não para de estudar teologia depois que você forma, porque você pega gosto e tudo que vai aparecendo na teologia, você vai querendo estudar e vai fazendo por conta própria, e o seu hobby é comprar livro de teologia e tudo mais. E aí é o seguinte, o que fez você estudar teologia? Tipo assim, de repente aconteceu determinada coisa na minha vida e eu falei, não, eu tenho que estudar teologia. E também como que foi os primeiros anos de estudo, e onde que você estudou a teologia? Ó, eu, na verdade, eu nasci no que a gente chama, entre aspas, de berço cristão. Então, a gente toda a vida trabalhou na igreja. E chegou em um ponto que, peraí, tem que estudar. A gente já fazia muita coisa bacana mesmo, direcionada por Deus, mas chegou num ponto que você precisa de mais. Porque o relacionamento com Deus é sempre assim, a gente precisa sempre mais fundo. E aí a minha família que foi primeiro, e aí eles me levaram. Inclusive nós fomos quatro, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, nós estudamos 4 anos juntos e formamos juntos. Então foi uma coisa muito legal. Agora, foi desafiador sim, porque você muda muito a sua estrutura, o seu jeito de pensar. Às vezes a gente replica muita coisa que não está certo, e a partir da hora que você começa a estudar, então você começa se perceber, na verdade, perceber que, peraí, esses pensamentos não estão tão corretos, a Bíblia fala isso, aí você aprende que a Bíblia não é apenas um amuleto que a gente às vezes carrega, ou que às vezes a gente tem em casa aberto no Salmo 91, no Salmo 23, dentro do carro a gente tem Bíblia. Tinha um costume antes que a gente levava a Bíblia para a igreja e deixava lá na igreja e só ia pegar a Bíblia lá no outro final de semana. Então, quando você começa a estudar, você vê assim, peraí, a Bíblia é uma coisa que eu preciso ler toda e todos os dias, e estudar me mostrou isso. E para o seminário, a gente estudamos 4 anos no Cristo para as Nações, e depois eu convalidei o meu diploma, então eu estudei mais 1 ano, então são 5 anos que eu estudei teologia mesmo num banco de escola, e aí o lugar que eu me formei, onde eu convalidei, é o Vox Day, que é parceira da Isabela Hendricks. Então eu super amei estudar, sabe? E aí também foi uma coisa muito bacana, porque lá no Cristo para as Nações tinham ênfases, né? Você entrava lá e vai fazer teologia, mas com ênfase em louvor, com ênfase em ministério pastoral. Eu entrei para fazer com ênfase em louvor. Mas quando chegou no meio do primeiro semestre, então Deus mudou meu direcionamento. Não, você vai fazer teologia pastoral. E aí eu tive essas experiências que foram muito bacanas. E eu super recomendo, sabe? Recomendo, não estou fazendo propaganda do Cristo para as Nações, mas recomendo que quem quiser estudar lá, que vá, porque é uma coisa muito bacana mesmo. É algo assim que você vai crescer. É Muito porque aquele sensacional. negócio, né? A cabeça da gente é igual uma janela. Aí vai abrindo e o conhecimento não acumula espaço, né? É isso aí. Uma coisa muito interessante que eu vi que você entrou para fazer na questão do louvor, né? E depois você mudou para questão pastoral. E uma das coisas que, igual você falou, a gente quando começa a estudar teologia, a gente começa a ver e algumas coisas que a igreja acredita, principalmente a igreja brasileira, é muito quem disse dela própria, que não tem muito a ver com a Bíblia e tudo mais. Aí quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver, opa, não é bem assim que a banda toca,
Na verdade, é diferente porque a Bíblia diz diferente. E aí é o seguinte, é, é importante de todos estudarem teologia justamente para aprender de forma correta, para ensinar de forma correta, e então para a gente ter uma igreja saudável, que é uma coisa que falta muito no Brasil. Mas em relação à mulher, você acha que existe algum receio hoje das mulheres cristãs em estudar teologia? E se existe, por que você acha que tem esse receio? Ó, quando eu fui estudar, eu me surpreendi que tinham muitas mulheres lá onde eu estudei. Era um grupo muito grande, porque eu tenho amigas que estudaram tempo anterior e que não tinha tantas mulheres. Eu tive uma professora mesmo que ela se formou e tinha 4 mulheres na sala dela. Então, eu acho que o tempo está passando e as mulheres estão entendendo o lugar que Deus quer para elas. E o lugar que Deus quer para elas é dentro da instrução. Então, eu acredito que ainda existem mulheres que estão presas a alguns dogmas, a algumas doutrinas, a algumas coisas que são impostas e sim, se acovardam em ir fazer. Porque quando a gente olha para a cultura da gente, e aí eu vou entrar numa questão que é um pouco polêmica até, é, que a mulher não pode ensinar. Porque a mulher não pode exercer cargo de liderança, cargo autoritativo. E a Bíblia também não fala nada disso. A gente tem quando a gente estuda, a gente começa a ver que Deus ele deu uma função linda para a mulher. E aí então a mulher ela não precisa temer estudar, porque ela precisa conhecer essa missão e é só através das escrituras, mas que de fato existem mulheres que ainda não são muito corajosas a estudar por causa talvez da denominação que elas congregam e por causa de N motivos. Porém, eu vejo que hoje tem muitas mulheres estudando sim. Inclusive, eu estava vendo uns dados da Escola Convergência, que é uma escola que eu acompanho, e eles até disseram assim, mais de 50% da igreja no mundo é formado por mulheres. Então, se tem essa multidão de gente, e se essas mulheres são a maioria da igreja, elas precisam correr atrás de estudar, porque senão é mais de 50% da igreja sem informação. E aí já não é tempo mais da gente ficar sem informação. Entendeu? Eu acredito assim, agora que de fato existem pessoas que talvez. Eu conheço muita gente que fala assim, não vou estudar porque eu não gosto de ler tanto. Mas aí não é questão nem de ler tanto, é questão de necessidade da mulher se conhecer através do que a Bíblia fala. Então é muito necessário. Sim, eu acredito que é muito É necessário. isso. Eu também acredito que é muito necessário. Tem um comentário aí do. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar. Som da live oficial. Boa noite, Deus abençoe. Pastor Nilson Teixeira, ex-professor de homilética do Cristo para as Nações, atual Casa de Profeta. Você conhece ele, Sim, ele Joelma? foi meu professor. Ele foi meu professor de homilética, é um professor muito top. Exigente, que é só ele. Mas ele é muito top. Eu estudei com ele, Legal. inclusive, não querendo me gabar, mas eu fui uma das melhores alunas de homilética dele. Pode perguntar para ele. Ô, professor, você pode mostrar as notas dela aí pra gente agora, né? Hora da verdade. Aquele momento, tipo como é que era aquele quadro do Faustão que o pessoal fazia? Que a pessoa ficava lá e eles revelavam uns negócios. Eu esqueci Ah, o tá. É nome, do mas é arquivo esse quadro confidencial. agora. É o arquivo confidencial da Joelma. Não, não fala isso não, Ah, a só. gente vai fazer agora. Pode entrar o vídeo aí? Tô brincando. Mas só que é o seguinte, Joelma, voltando ao assunto, é, você acha então que essa questão é, por exemplo, existem sim muitas mulheres que estão estudando teologia, isso é muito bom. Mas você acha que algum dessa questão de, não digo talvez travar essa questão do estudo, tem a ver com algum preconceito? Como você citou, que a igreja tem em relação a isso, igual você falou sobre a questão da mulher não pode ensinar. E aí? E esses versículos que falam sobre isso? O que realmente eles querem dizer? É, sim, inclusive, esses dias eu assisti um vídeo, eu não vou citar o nome porque é um pastor muito famoso, então eu não, senão eu vou apanhar dos seguidores dele depois, né? Mas ele estava falando assim, por exemplo, essa foi a fala dele: se você é uma mulher que exerce cargo pastoral na igreja, emprega. A Bíblia não tem mulheres pastoras.
Gente, aí eu entendo que tudo isso também passa de uma questão muito cultural. Aqui no Brasil é um tal de pastor para todo lado, vamos ser sinceros. Você tem, às vezes o nome da pessoa vira sobrenome, o primeiro nome da pessoa é pastor. E a mulher, quando eu olho para as escrituras, de fato, você não vai ver ordenação pastoral feminina, mas também você não vai ver ordenação pastoral assim masculina, não. Tem um chamado de Deus, que eu já procurei ele lá falar assim, peraí, quem que foi ordenado a pastor aqui na escritura? Aí Deus chama para pastores, mas esse tipo de ordenação que a gente conhece, ela é muito mais uma coisa litúrgica, cultural, por exemplo, do Brasil, do que biblicamente mesmo falando. Porque o chamado de Jesus é muito diferente. Agora, a mulher fazer ou não fazer, eu acredito que isso é o Espírito Santo quem define. Assim, porque os dons são dele. Ele distribui para quem ele quer, da maneira que ele quer, para a edificação do corpo. Então, se é assim, por que ele não vai dar um dom para uma mulher? Por exemplo, eu sou uma mulher que ensina. E tenho na minha vida experiências e tenho certeza do meu chamado para o ensino. Ensino, estudo para isso, me preparo para isso, conheço mulheres que são pastoras, esposas de pastor, por exemplo, que são pastoras mesmo, porque também é outro paradigma que a gente precisa quebrar, que nem toda mulher de pastor é pastora, né? Não é o marido é pastor, então automaticamente a esposa é pastora, não. Mas existem aquelas mulheres que têm a vocação para aquilo, e eu conheço mulheres maravilhosas que desenvolvem isso muito bem. Certa vez eu entrei numa discussão e estou esperando a resposta, já deve ter uns 5 anos. Que tinha um discurso lá do pessoal, e eu falei, gente, tudo bem, a não aceitar que a mulher faça ou deixar de aceitar, mas aí você vai, então, negligenciar a mão de obra que Deus colocou dentro da igreja para poder auxiliar, porque eu entendo que a gente é auxiliador em tudo. Inclusive, na história toda, quando a gente começa a ler, a gente vai ver que as mulheres, elas sempre estão lá e servindo, servindo. E aí o anonimato é indiferente, porque fala assim, porque Deus chamou 12 apóstolos, Jesus, né, chamou 12 apóstolos. Mas Jesus chamou 12 apóstolos, mas ele tinha uma multidão de discípulos, e no meio dos tantos de discípulos, tinham muitas mulheres que a Bíblia diz que serviam ele com seus bens. E aí quando a gente vai ver essas mulheres, por exemplo, na ressurreição, quem vai lá no túmulo e quem recebe a incumbência de avisar para os 12 apóstolos que Jesus tinha ressuscitado foi uma mulher. E aí eu não vejo Jesus tendo problema de ter mulher seguindo ele, de ter mulher fazendo coisas para ele, como às vezes na nossa cultura tem. E aí eu acredito, aí é uma posição minha, que é você desperdiçar. Imagina, por exemplo, eu ensino, eu chego lá na nossa igreja, eu vou ficar lá no banco porque eu sou mulher. Não posso te ensinar, Rafael. Aí não é assim que funciona. Porque as pessoas também confundem aquele negócio de que a mulher é submissa ao homem. A mulher não é submissa a qualquer homem. A mulher é submissa ao marido dela. E fora, e sim, a gente é submissa à nossa liderança. Mas esse negócio, porque eu conheço lugares que as mulheres não podem ser, por exemplo, ministras de louvor, e elas não podem liderar o grupo de louvor da igreja. Ainda que elas sejam mais velhas e mais experientes, tem que ser o adolescente que entrar, que for homem, é que precisa liderar. Você entende como que isso é nocivo para a igreja? Atrapalha aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Eu acredito assim. É claro que tem muitas posições contra e não tem problema. As pessoas podem pensar, acreditar, ensinar, e depois também, de acordo com o que a gente ensina, estando certo ou não, depois todo mundo vai ter a cabecinha na forca, né? Porque Jesus vai vir e ele vai querer saber por que você está ensinando, como que você está ensinando uma palavra que não é sua, e às vezes impedindo pessoas de entrar no reino, de fazer as coisas no reino, por causa de uma cultura que é uma visão machista e que não é uma visão bíblica, porque a Bíblia não tem uma linguagem machista. Bom, eu penso assim, Rafa. Pode continuar. E aí eu entendo o seguinte, por exemplo, aí eu vou entrar em uma outra questão emendando com isso. Eu li, e todo mundo sabe que teve algumas ondas do feminismo, também é um assunto que é para outra live, então não vou entrar muito nisso, mas é porque parte da teologia
porque nasceu uma nova teologia de que a Bíblia tem um contexto machista, porque ela foi escrita só por homens, então eles tinham uma mente machista, e a Bíblia agora ela precisa passar por uma reforma, de ter uma linguagem feminina, de colocar um artigo neutro para Deus, e de procurar características femininas em Deus, para poder evidenciar isso nas Escrituras, quando isso de fato não é necessário. Por que não é necessário? Porque quando você começa a ler as Escrituras, você vai ver que durante toda a Escritura, desde o Antigo, no Novo, nos primeiros anos da igreja, na Reforma Protestante, você vai ver que as mulheres estavam lá trabalhando ativamente. Ah, então por que a gente acha que a Bíblia tem um conteúdo machista? Porque a gente não lê a Bíblia direito. Por exemplo, quando Deus chama Abraão, a gente olha assim, Deus chamou Abraão, a gente esquece que Deus chamou Sara. E isso é nítido lá, porque também a ideia de Deus não é chamar homem e mulher, é chamar família. E quando eu entendo isso, então fica muito mais fácil, que eu vou ver assim, não tem um lugar para o homem separado da mulher, é uma coisa só. Então, quando Deus chama Abraão, ele chama Sara. Aí Deus vai fazer muitas coisas com outras mulheres. Por exemplo, tem uma mulher na Bíblia que ela faz uma coisa linda sem palavras. O nome dela é Rispa. Rispa foi a mãe dos cadáveres lá, que vai interceder para que os filhos fossem sepultados. Aquela mulher não precisou usar palavras. E ela estava dentro do reinado do rei Davi. Só que a gente lê a Bíblia, a gente lê tudo sobre Davi. A gente pula a história de Rispa. A gente pula a história de Joquebede. A gente lembra de Moisés, mas a gente não lembra como que Joquebede trabalhou para que o plano de Deus acontecesse. Aí atravessa a Escritura. Quando você chega, porque o pessoal às vezes pega lá aquele texto do Paulo falando que a mulher não pode ensinar, e aí se perde na cultura, se perde de fato naquilo que ele está falando e mistura, e traz isso para cá para a gente. Mas aí depois então fica muito contraditório, porque Paulo elogia Priscila, porque Paulo fala de Lídia, que Deus abriu o coração dela e ela foi a primeira que o Espírito Santo abriu o coração para receber o Evangelho. Ele fala com Timóteo da avó Lloyd, da mãe Eunice, que ensinava ele as Escrituras, e ele só era aquele cara letrado, um jovem sábio, por causa do ensinamento da mãe. Então, como que a mãe não vai ensinar? Como que a mulher não vai ensinar? Como que eu vou negligenciar Jesus chegar no poço lá em Samaria e conversar com aquela samaritana e designar ela, e ela vai, porque a gente esquece, parece que a gente não presta muita atenção na história. Ela sai, faz um evangelismo em massa e traz para Jesus, e Jesus gasta dias ali com aquele povo por causa daquela revelação que ele deu para ela, da água que transborda, da água da vida, não é assim? É por aí. Então existe Acho que foi 2 dias. Talvez essa falta de atenção de ler a Bíblia e de falar assim, peraí, Deus nunca foi machista, até porque quando a gente pega para olhar, Deus não é o Criador? E aí foi ele quem quis criar a mulher, porque não foi Adão que pediu. Não foi Adão que estava lá sozinho, chateado, cabisbaixo porque estava só. Foi Deus que olhou e falou assim, eu vou dar uma ajudadora para ele. E aí o que é muito lindo é porque essa palavra ajudador ou ajudadora, ela só é citada na Bíblia para Deus. Então a gente entende que Deus olha para Adão e fala assim, eu vou dar a minha ajuda para a humanidade. Então ser uma ajudadora também não quer dizer que é uma segunda função. É uma função que como eu disse, é uma função que homem e mulher andam lado a lado, então tá ali a mulher ela pega e ela tem essa função de espelhar Deus para a humanidade, que é uma responsabilidade muito grande, que é uma missão maior do que essa. E é uma missão que é dela, que não é dele, porque cada um dentro do seu gênero, dentro da sua função, Deus estabeleceu a posição correta e aquilo que a pessoa tem que fazer. Então, eu acho que o que falta, na verdade eu não acho não, eu tenho certeza que o que falta é uma leitura correta daquilo que a Bíblia diz. Eu mesmo, nos cultos de mulheres, eu tenho ido muito às Escrituras e procurado pensar essas mulheres e essas histórias e trazer o tempo que estava acontecendo para as pessoas entenderem. Existe muita coisa acontecendo, existe uma pessoa que é a mais citada daquele texto, mas existem outras histórias e existem pessoas trabalhando com papéis que parecem menores, mas eles são tão importantes porque está na Bíblia. Porque se está lá, a gente tem que saber, é importante. E o papel da mulher, assim, você vai ver.
E a gente pode ficar aqui o resto da vida citando as próprias escrituras e o que as mulheres fazem. E então é isso. Agora, É... Não, pode não falar. pode perguntar. Não, pode falar. Não, então é isso. Porque eu estava vendo que é uma questão que o povo precisa. Eu vi um pessoal discutindo e um cara estava até falando assim: porque o judeu ele proclamava até uma canção contra a mulher. E aí ele passou uma vergonha porque o cara que estava junto com ele falou assim: mas onde está escrita essa canção? É na tradição, mas em qual tradição? Porque ninguém nunca achou. E aí, quando a gente vai ver isso, a gente vai ver que não é verdade. Que dentro do próprio judaísmo, porque às vezes a gente fala assim, um menino judeu com 12 anos, ele já conhece a Torá, mas a menina também. Porque se trata do povo de Deus conhecer a palavra de Deus. Então não existe uma disciplina maior para um menino e uma menina que é negligenciada. Não é isso. Do mesmo jeito que a Bíblia nunca vai negligenciar a função da mulher. A mulher ela tem uma posição e eu fico muito preocupada justo porque as mulheres não sabem disso. A maioria das mulheres que você conversa não sabe. Ou elas vão para... Existem os extremos, né? Ou eu vou para o extremo, aí eu sou aquela irmã feminista que preciso lutar contra o machismo da Bíblia, então eu preciso de uma nova escritura para me dar uma posição que Deus já me deu há muito tempo. Ou eu fico naquele status de que, não, o pastor falou, o meu líder falou que é assim, então vai ser assim. Mas e o que Deus falou? Se Deus não quisesse, se a escritura não estivesse mostrando, tudo bem, mas Deus quis. Ou eu fiz uma homenagem para as mulheres, eu coloquei você é uma ajudadora, porque Deus te deu essa função, porque o desejo dele era revelar a ajuda de Deus para a humanidade. Então, o papel da mulher é de extrema importância, e disso a gente não pode negar. É inegável, né? Isso aí, deixa eu ver. Voltou. Eu tinha caído. Apareceu uma mensagem aqui e me jogou fora aqui, mas aí eu voltei. É isso aí mesmo, Joelma. Uma das coisas muito, assim, que eu pensei alguns dias atrás, na verdade, assim, há muito tempo atrás, é que uma das coisas que acontece também da importância do ministério feminino dentro da igreja é porque também, aí já é uma posição minha, tem coisas que eu acho que é mais fácil ser igual a Maísa, de mulher para mulher. Assuntos que realmente a mulher entende. Então, por exemplo, se você fecha a questão do ministério da igreja só para um gênero, eu não creio que você consegue abordar e chegar em determinados assuntos que o outro tem como necessidade. Por isso que deve-se existir, sim, essa questão do exercício do ministério feminino na igreja, tanto quanto o exercício do ministério masculino também dentro da igreja. Lembrar uma coisa também que o pessoal muitas das vezes esquece, e que muitas das vezes até mesmo a própria igreja não ensina, é que o masculino e o feminino é complementar. Não é uma questão só de ser oposto, como se a gente estivesse sempre em guerra, mas a questão de um estar lá para sempre ajudar o outro. E isso revela também Deus, né? Porque, afinal de contas, Deus, ele cria o homem ele é a imagem e semelhança de Deus, e a mulher também é a imagem e semelhança de Deus. E quando os dois estão juntos, cooperando, eles também expressam a imagem e semelhança de Deus de forma unida. Então, é essa que é a questão. Como, igual você falou aí dessa questão da importância de ter esse ensino dentro da igreja, de ter esse exercício dentro da igreja, né? De ter a questão de trabalhar. E, infelizmente, muitas das vezes também eu vi muitas igrejas que bloquearam as meninas e depois de um tempo, porque as meninas não poderiam fazer determinadas coisas dessas próprias denominações, as mulheres saíam. Iam procurar outras coisas, não havia consolidação e nem nada, porque eles preferiam abortar a ovelha feminina do que chegar e criar uma questão, um ministério para que ela pudesse trabalhar, então firmar ela na fé também, que é uma coisa que infelizmente aconteceu, né? É essa que é a questão. E para fundamentar isso,
eu gostaria que você nos desse exemplos de mulheres que trabalharam, né? Você já deu alguns exemplos na Bíblia, mas eu acho que você poderia dar mais alguns, se você tiver e tudo mais. Ou então, se você não tiver, porque você talvez tenha dado todos que você preparou para dar aqui, exemplos de mulheres na história que trabalharam também, que usaram da teologia e que ajudaram aí o corpo de Cristo ao longo aí da nossa história. Sim, eu separei mesmo algumas que foi pós a Bíblia, né? Assim, pós os escritos, que vem porque durante todo o tempo, toda a história, e seja ela lá do antigo, do novo, o primeiro século da igreja e a igreja até hoje, as mulheres sempre vão estar lá. Por que parece que elas não estão lá? Por causa justo da cultura, que é o que a gente tem falado. Não é o que a Bíblia diz. E não é o que Deus queria. E não é o que Deus quer. Porque Deus quer exatamente o que você falou. Uma complementação de tudo. E, em muitos casos, as mulheres, então, elas escreviam, elas eram teólogas, elas praticavam, por exemplo, Susana, eu coloquei alguns nomes aqui, eu vou ler porque eu separei, pelo menos umas 10 aqui eu separei. Susana Wesley, por exemplo. Susana Wesley é a mãe de John Wesley. Então, daí já dá para a gente ter uma noção do serviço que ela fazia. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante é que a maioria delas, ou todas elas, apesar de estar ali, apesar de estar do lado, o nome delas não aparece, beleza. Mas se a gente pesquisar, o nome delas está lá e a história todinha também está lá. Então, o que é que falta, na verdade? Falta que a gente procure conhecer a história. Igual conhecer a Bíblia, conhecer a história. Um ponto que me chama muita atenção, tanto de Susana Wesley, quanto... deixa eu ver qual outra mais que eu coloquei aqui. Catarina Lutero. Pensa em Lutero. Vamos usar essa figura que é um pouco mais conhecida. Pensa em Lutero. Lutero é o responsável pela reforma. E ele tem uma esposa. E aí a gente para pensar. Isso acontece, tantas coisas acontecem, ele consegue fazer tantas coisas e é com a ajuda dela. Os escritos sobre ela vai dizer que ela ajudava ele nos sermões, que ela ajudava ele na própria teologia. Essas mulheres, elas eram ensinadoras e outra coisa, elas eram servas. A maioria delas, quando você vai olhar, elas tinham um serviço social, se a gente pode chamar assim. Na verdade, elas tinham aquele serviço de socorro. Muito ligado ao orfanato, a alimentar órfãos, a acolher pessoas em casa. Você entende como que é uma coisa assim, muito além do que às vezes um título? É tão mais importante do que talvez ter seu nome reconhecido. Aí tem a Marie aqui, que foi uma mulher que em 2002 o nome dela foi gravado no Monumento Internacional da Reforma, porque ela era uma mulher que escrevia muito, que escrevia teologia, e a gente não ouve falar porque a gente não conhece a história. Então, tem uma também que é muito famosa aqui, que eu acho que essa deve ser a mais conhecida de todas nos últimos tempos, porque o marido dela é um cara que é muito conhecido. Deixa eu pegar o nome dela aqui. Na verdade, ela é a última aqui. É a Ruth Bell Graham. Então, ela é a mulher do Billy Graham. Então, imagina, essa figura fica talvez mais perto, porque o Billy Graham faleceu há pouco tempo, né? E é um cara que foi mundialmente conhecido pelo evangelismo. E essa mulher estava do lado. Essas mulheres são teólogas, essas mulheres são ensinadoras. Tem uma delas, que agora não me recordo o nome, que o marido fica observando ela ensinar as crianças. E eles sempre têm, assim, muitos filhos, e também eles adotam muitos filhos, e essas mães são responsáveis pelo ensino. Então, tem uma delas que o marido fica observando e ela já tinha repetido 19 vezes a mesma coisa para a criança. Aí ele fala assim, nossa, você tem tanta paciência, 19 vezes você já repetiu? Aí ela fala assim, repetiria 20.
se preciso fosse, para que ele aprendesse. Então você vai ver que existe um coração de serva, de ensinador, e essas mulheres estão aí na história, você entendeu? E aí tem outras que sofreram martírio, que levaram... Tem, por exemplo, a Aimee, que é a fundadora da Igreja Quadrangular, que às vezes a gente não estuda muito a história, não sabe que ali na cooperação, na fundação da Igreja Quadrangular, que é uma grande igreja, uma grande denominação, tem uma mulher envolvida. Então, nessas coisas, a gente começa a ver que Deus sempre está usando as mulheres, e as mulheres também, elas, de forma geral, elas, quando elas se designam a ir para Cristo, na verdade, quando elas são chamadas a ir a Cristo, elas vão a Cristo, e elas estão ali servindo, e elas são firmes em servir, elas são firmes em estar presente. Eu disse bem no início lá que é mais de 50% do público, ou da formação da igreja, é um público de mulheres. A gente vê que a gente senta na igreja, tem muitas mulheres lá, e essas mulheres, isso não é de agora, isso é de todo o tempo. Tem a famosa história da Perpétua, que está na prisão e tem os filhos pequenos, e ela não nega Jesus, sofrendo uma perseguição, ela não nega Jesus. E aí você vai ver que não tem nada de muito diferente. Aquilo que a Bíblia já falava, existe muitas mulheres fazendo. Aí chega hoje a gente tem tantas pastoras, ou quem não gosta de ser chamada de pastoras, que gosta de ser chamada de missionários, ou que não gosta de ser chamada de nada, não são chamadas, são simplesmente mulheres que estão divulgando a palavra de Deus. A gente vê aí nas redes sociais, pastora Thalita, Camila Campos, que são exemplos que eu gosto de citar, porque são mulheres que eu vejo desbravando na pregação e na divulgação do evangelho nas redes sociais, e é uma atividade que eu acredito nunca vai cessar, porque é uma coisa que é um mandamento do Senhor para a mulher. Sabe o que é curioso? É que o nome de Eva, no hebraico a gente sabe que a gente trabalha com raízes, né? Então você complementa ou você tira, mas o significado da raiz sempre ele nos remete a uma história, principalmente aos nomes. E o nome de Eva em hebraico é Havá, e ele tem pelo menos 4 significados. E alguns deles, um deles, por exemplo, é falar. Mas aí não é que é um falatório, a gente até brinca, a mulher gosta de falar e gosta mesmo, a gente gosta de falar. Mas nesse caso, é falar sobre Deus, é falar sobre as experiências que ela viveu com Deus, a experiência que ela viveu no jardim, é apontar também. O nome dela significa apontar, que é apontar para onde? Apontar o caminho, e é o caminho de volta para o Éden, sabe? Aquele caminho que a mulher aprendeu a viver com Deus, e aí ela sabia viver com o marido, então ela tem tudo para formar uma família. E hoje as mulheres também estão tendo um grande problema em não querer formar família. E aí não tem problema, gente. Eu não quero formar família, isso é um pecado? Não, não é um pecado. Porém, mas também você não precisa se sentir pressionada, e eu falo diretamente para as mulheres, a não ter os filhos. Tenha ou não tenha, mas se você tem, saiba que Deus te deu uma direção para que você ensine. E aí também tem uma questão, Rafa, que é dos filhos espirituais que a gente também gera, né? A gente acaba por gerar filhos espirituais, e a gente tem que direcionar, apontar, falar e falar sobre Deus. Então, o tempo todo na história, nós vamos assistir mulheres fazendo as coisas. Aí as pessoas podem ler sobre a família dos Schaeffers, que o Schaeffer é um escritor que eu amo a teologia que ele escreve, eu amo as coisas que ele faz. A mãe dele foi outra, que era uma serva, uma ensinadora, uma teóloga, que parece que não tem, mas tem. Porque os pais da igreja estavam lá, sim, mas todos que tinham esposa, tinha lá. Então a mãe da igreja, a gente pode dizer assim, exercendo essa parceria, porque a gente sabe, por exemplo, vamos colocar Spurgeon, que é o príncipe dos sermões. Aí eu estudei sobre a história dele uma certa época, e aí eu estava vendo que ele preparava sermões, ele pregava às vezes 3, 4 vezes no dia, sermões diferentes, e aí depois você vai descobrir que ele tinha um aparato total da esposa, que preparava, que conhecia, que ensinava. O que não era divulgado, como hoje não é divulgado. Mas hoje, nessa live, a gente está encorajando as pessoas aqui a ir lá estudar história.
Gente, abre lá. Eu encorajo você, mulher, vai lá. Estuda a história da mulher na Bíblia. Pega, por exemplo, e aí também a gente pode abrir um outro ponto, que é o preconceito. Não tenha preconceito com ninguém. Não tenha preconceito com outras mulheres, porque eu vou te falar uma verdade, Rafa. Aí os homens que estão assistindo e as mulheres talvez vão querer puxar minha orelha, mas os homens vão aprender uma coisa. As mulheres são às vezes muito preconceituosas com outras mulheres. Dependendo do que as outras fizeram, não serve não. Aí a Bíblia esfrega pra gente que Raabe era uma prostituta. E Raabe ouviu falar de Jesus e Raabe salvou a casa dela porque ela ouviu falar de Deus, ela ouviu falar que o povo de Israel estava chegando e ela sabia que a história de Jericó ia ser muito feia. E aí depois, no final, como que acontece com ela? Ela vai entrar na genealogia de Jesus, é lindo. Então não tem que ter preconceito com ninguém, com nada, com quem a pessoa foi, aí a pessoa chegou hoje, porque a gente tem às vezes isso. Outra coisa, gente de fora. Não vou ouvir gente de fora. Não, gente, ouve. Ruth é gente de fora. Já parou para pensar nisso? E ela tá lá na genealogia de Jesus também, porque ela vai ser lá, ó, parentesco próximo do rei Davi. Então é algo que, de fato, a gente precisa ir para a história e conhecer a história. Você conhece a Bíblia, e a Bíblia, os escritos, a revelação completa de Deus, o que ele quer, o propósito final está escrito. Mas a história da igreja, ela continua acontecendo. É igual ao livro de Atos. Quando você fala assim, abre em tal capítulo de Atos, as pessoas correm e abrem. Porque o livro de Atos, ele nem tem final, porque a história da igreja ainda está sendo escrita. E as mulheres continuam, como nas escrituras, escrevendo a história da igreja. Eu acredito assim. E você? O que você pensa sobre isso? Agora eu vou te entrevistar. Tem um comentário aqui que eu quero falar, que é da Bia, que ela fala o seguinte: fui pesquisar sobre C.S. Lewis e fiquei admirada com o ministério da esposa. Também ela faleceu um pouco tempo, infelizmente, mas os dois ajudaram tantas pessoas, inclusive crianças. Tá vendo? Os meus comentários eles não estão subindo, então eu não estou vendo todos. Aí às vezes que aparece um aqui, mesmo que assim tá difícil de ler. Mas é o seguinte, tem mais uma pergunta. Mas qual que foi a pergunta que você me perguntou mesmo? Você falou que... Eu tô querendo saber o que você acha eu acho disso. Sobre isso. Agora você que virou um entrevistado. Da questão da mulher estar exercendo a questão histórica. Porque eu sei que você sabe que isso que eu tô falando, que eu sei que você é um menino estudioso que já leu sobre isso. Mas, de fato, é assim, pois não é verdade? Vamos lá então, o que eu acho? Eu já falei como anteriormente, mas a gente tem muitos exemplos das mulheres que realmente foram importantes para a história. Tem uma que você não citou, que eu pensei que você ia citar, mas está na Bíblia, que é a Priscila do Áquila. Sim! Que ela ensinava junto com Áquila, né, a questão da teologia. Tanto que, quando Apolo estava lá em Atos e tudo mais, estava ensinando o evangelho de forma errada, quem foi ensiná-lo foi Áquila e Priscila. E eu acho que hoje é uma coisa muito interessante da gente notar essa questão. Que ela exercia de forma firme essa questão do ensino. E, além disso, igual como você tem colocado aí e tudo mais, a questão da teologia, eu acho que é extremamente importante da mulher, de fato, aprender. Eu acho que é extremamente importante da mulher também ensinar. Principalmente pelo tempo que a gente vive, que é um tempo onde os valores da palavra de Deus estão sendo questionados. E, inclusive, também a figura feminina ela tem sido deturpada cada vez mais, tanto em valor como em função. Então, cada vez mais, ela aprende
Inclusive, que Paulo também fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as meninas mais novas, elas aprendem com as outras. A questão do que a Bíblia diz sobre feminilidade é muito bom e a igreja precisa estar falando sobre isso porque a gente está perdendo. Porque cada vez mais a figura feminina está sendo deturpada. E em contrapartida também, a mulher deve ensinar os homens a como tratar as meninas. Igual por um exemplo, eu sempre falo isso. O pai deve ensinar o menino a como ter coragem de falar com as meninas. Mas quem deve ensinar como tratar uma mulher é a mãe. E aí a gente tem uma geração de homens que não sabe como tratar uma mulher. E é importante também, nesse sentido, as mulheres entender o que a Bíblia diz, como o homem tratar as mulheres e ensinar para os meninos também. E mostrar para os meninos também como que isso deve acontecer. Porque é cada pamonha que a gente vê aí que está fora do gibi. Então, na realidade, se a gente for resumir tudo isso que você falou, aprender sobre Deus e ensinar, inclusive, nessa geração, é de suma importância, porque nós estamos urgentemente precisando de gente que saiba teologia e precisando de mulheres que saibam teologia também para repassar para outros e também para repassar para alguns meninos também aí, porque é importante. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Inclusive, eu tenho insistido muito, por exemplo, eu tenho um filho, né? Eu tenho um rapaz. E eu tenho insistido muito com ele com essa questão do trato com as mulheres, porque essa geração de agora, ela está enfrentando exatamente isso que você falou. É uma cultura não é mais só de liberdade, na verdade é uma libertinagem, uma exposição, é uma falta de cuidado consigo mesmo, e eu tenho ensinado isso para ele, como tratar uma mulher, como olhar para a mulher como Deus olha, porque na verdade, existe uma doação feminina, e aí, por causa disso, existe uma má interpretação, e são muitos casos assim que a gente vê muito triste dessa falta de informação e essa falta de instrução, e que hoje mesmo eu estive conversando com uma moça bem mais jovem do que eu, e ela falou comigo assim, porque eu não tive instrução em casa. Os meus pais, a minha mãe, ela nunca se sentou para falar comigo sobre relações íntimas. Aí você para perceber, então, peraí, a mãe, e quiçá a mãe cristã, ela precisa falar, essas coisas precisam ser ensinadas. Ensinadas pela gente que é a mãe cristã, porque o mundo está lá fora e ele vai ensinar. Aí você não conversa com seu filho sobre todas as coisas, mas o mundo lá fora conversa. Só que a linguagem lá fora, ela é prejudicial. Até a pessoa entender que aquilo ali não funciona daquele jeito, ele já passou por um caminho muito difícil, que se ele tivesse tido uma orientação, sobretudo da mãe, ele não precisaria passar. Há poucos dias eu fui trabalhar muito cedo e tinha um baile funk perto da minha casa. E quando a gente passou, não era nem 6 horas da manhã, tinha uma moça totalmente drogada, e ela estava fora de si, e tinha tipo um grupo de homens pegando ela para todos os lados. E aí eu fiquei olhando, e eu falei com meu esposo, eu falei, é porque falta orientação. Porque é tipo aquela ideia que o diabo fala com Jesus assim, olha para esses reinos, é lindo, eu te dou tudo isso. É porque é oferecido algo que parece muito lindo, e que a princípio é até, como eu disse para as meninas no encontro quinta-feira, é até bom. Mas aí as consequências disso é que depois vai trazer o peso. E aí ela estava lá totalmente exposta. Se passa por uma violência, se passa pelo que for, depois nem sabe, porque ela estava praticamente inconsciente. Então falta sim. E a mãe, principalmente a mãe cristã, nós temos que quebrar esse tabu dentro de igreja, gente. A gente precisa falar, não é? O nome Eva significa falar. Então a gente precisa falar. E falar de quê? Falar sobre Deus. Falar do que Deus fala a respeito dessas coisas. Ensinar os homens. As mães precisam ensinar os homens. E as irmãs que são ensinadoras na igreja também vão ensinar os homens. Porque afinal, Rafa, você vai saber sobre mulher se uma mulher te ensinar. Se uma mulher não falar,
você não vai saber, você vai errar muito. É o que você está falando, existem os erros grosseiros por falta de informação. Então, o ensino é tudo. E a mulher, Deus deu a ela uma paciência de ensinar. Toda mulher que é ensinadora, me desculpe os irmãos, mas elas, né, são assim, mais cuidadosas. Vou usar um termo mais bonitinho para você não puxar minha orelha no final. Mas elas são mais dedicadas, gente, não tem jeito. A mulher é dedicada naquilo que Deus coloca ela para fazer. Então é muito importante a orientação mesmo. E é para filha, é para filho, é para o vizinho. Ah, eu não tenho nada a ver com a vida do meu vizinho, não. Se você é igreja, você tem a ver porque você ensina. É necessário, o mundo precisa disso. Sabe? O mundo precisa da palavra de Deus. E aí a mulher precisa ensinar a palavra de Deus. O homem também precisa, mas como a gente está falando aqui de mulher, então eu quero pôr bem a lenha sobre ela para que ela entenda. Peraí, opa, deixa eu acordar aqui, eu preciso ensinar. Porque talvez a nossa live sirva para um puxão de orelha ou para um empurrão, um pontapé inicial para alguém falar assim, não, eu vou estudar a teologia, eu vou conhecer a palavra de Deus, eu vou conhecer qual que é o meu papel dentro da Escritura e a partir daí eu vou ser capaz de ensinar a minha geração, a geração futura e talvez a geração que também veio antes da gente, porque também não tem problema. Eu sou um exemplo, eu trabalho com as mulheres da Igreja Betânia e eu tenho um grupo variado de idades. Lá eu ensino mulheres mais jovens e mulheres mais velhas e não tem problema. Porque a palavra de Deus ela é para todos. E aí, se Deus designa você para ensinar, ensina. Não perca tempo. Talvez a nossa live sirva para dar esse empurrão nas pessoas. Gente, vamos acordar. Já não dá mais tempo de continuar do jeito que a gente está. Já está na hora da gente ouvir o chamado, a vocação de Deus e cumprir aquilo que Deus manda a gente fazer. Sabe? Eu penso assim. É o seguinte, eu concordo com a que você disse. Concordo também com a questão que você falou. Mas eu sou grato a Deus da minha mãe, porque ela me ensinou. E é o seguinte, a gente tem algumas outras perguntas. Não estou quase te ouvindo. O seu som está muito baixo. E agora sim. Então é o seguinte, tem algumas perguntas que eu ainda tenho que fazer, mas eu vou fazer igual eu fiz com algumas outras lives, que é o seguinte, vamos chamar o pessoal para uma parte 2, então, e a gente vai desenvolver mais um pouco o tema, desenvolver mais um pouco essas perguntas, né? E convidar o pessoal, né? O pessoal está falando que o áudio está baixo, mas, gente, eu não mexi no celular. Alguma coisa que deu aqui que deixou o áudio baixo. Mas eu tô gritando ainda aqui. Mas é o seguinte. Vamos então fazer uma parte 2. O que você acha? Encerrar, que você fala? Porque tá muito, não tô conseguindo entender direito. Não, a gente vai. Sim, a gente vai encerrar e faremos a parte 2. Bom, a gente pode. Eu quero terminar, concluir, né? Na verdade, eu quero mesmo trazer para o coração dessa mulherada que está assistindo, que está participando com a gente aí, e para o coração dos homens também, porque muitas vezes as mulheres até querem ir, mas não rola aquele encorajamento. Então, talvez você que é homem que está participando dessa live, pode pensar assim, não, eu vou encorajar agora, eu vou empurrar, eu vou ser um alicerce, vou ser um suporte para que essa mulher vá. Agora, para você, mulher, eu quero dizer, Deus, Ele não criou a mulher à toa, Ele não criou a mulher para que ela fique perdendo tempo, Ele criou a mulher para que ela o conhecesse, se relacionasse com Ele, e a partir desse relacionamento, então, ela se relacionasse com o outro. E o relacionamento principal é ensinar sobre Deus. Porque quando a gente pega o nome de Eva, que foi a primeira mulher, que é a mãe da humanidade,
a gente vai entender que foi essa função que Deus deu para a mulher. Você, mulher, toma uma postura a partir de hoje. É um empurrão dessa live hoje. Pega aí a sua Bíblia, começa a ler, pega vai para um seminário, vai para uma faculdade e busque mesmo o conhecimento, busque o entendimento, ore também, porque a gente não falou muito de oração aqui, mas é um tempo que você precisa ter com Deus para que Ele também te direcione. Então comece a estudar, gente. A mulher, ela tem uma função, ela sempre teve uma função dentro das Escrituras, como a gente conversou esse tempo todo, ela tem a função dela desde o princípio, quando Deus criou a humanidade, e Ele continua e Ele vai continuar no reino de Cristo, porque Cristo um dia vai vir, o reino dele vai ser implantado 100% sobre a terra, sobre nós, e nós vamos viver o governo dele, e nós vamos viver servindo. Aprenda a ser serva. Comece a planear os seus caminhos na presença do Senhor. E para isso você precisa estudar teologia, porque o nosso tema é assim, mulher e a teologia. Mulher e teologia significa mulher que conhece o Senhor. E esse é o caminho para nós. E aí eu quero também, Rafa, agradecer a você pelo convite, agradecer pela confiança, agradecer pela coragem e dizer para você que para mim foi assim uma experiência maravilhosa, foi muito bom esse tempo de estar aqui junto, de poder conversar e trocar um pouco sobre isso, e espero um próximo convite, uma próxima live para a gente responder as perguntas que a gente deseja explanar, porque a gente sabe que esse assunto é muito denso e bom de ser conversado, né? E aí você chamou uma mulher para falar e mulher fala. Então, é isso, eu agradeço mesmo, Deus abençoe. E aí eu quero ministrar sobre a sua vida, que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, que você continue sendo esse cara 10, estudioso da palavra do Senhor, um desbravador no meio dos jovens, porque a gente vê muitos jovens perdidos e quando olha para pessoas como você, o coração da gente enche de esperança, porque a gente sabe que Deus, ainda assim, em meio a todo esse caos, Ele tem escolhido jovens que têm levado o Evangelho. Deus abençoe mesmo.